Era janeiro de 2023 e o Flamengo vinha com grandes esperanças de um ano super vitorioso. Tinha tudo para ser uma das maiores temporadas, iam disputar a Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana e, mais importante ainda, o Mundial de Clubes. Além do Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e lá vai. Mas o que era para ser o melhor ano de sua história acabou virando um pesadelo com derrotas, eliminações, demissão de técnicos e muito mais. Então nesse vídeo vamos ver a trajetória do Flamengo nessa temporada que foi histórica, mas não do jeito que os flamenguistas esperavam. E como vocês estão ligados, eles foram campeões da Liberta e da Copa do Brasil com o técnico Dorival Júnior, que no final de 2022 não teve o contrato renovado. Muitos dizem que a diretoria não ficou satisfeita com a sua reta final no Brasileirão e também que não achavam que ele estava à altura dos desafios que teria em 2023. Pois é, então agora precisava encontrar um substituto. Enquanto rolavam especulações sobre o cargo vazio, logo no dia 3 de janeiro anunciaram o português Vitor Pereira. O famoso VP era treinador do Corinthians e teve um trabalho bem bom. Alcançou o 4º lugar do Brasileirão, as quartas da Libertadores e chegou na decisão da Copa do Brasil. Então pensa comigo, se pelo Corinthians com bem menos investimento já conseguiu ir longe, imagina o que não faria com o Flamengo. Então a diretoria do Fla não poupou tempo e foi atrás dele. Mas a chegada do Vitor Pereira gerou uma polêmica, porque quando saiu do timão disse que estava com problemas familiares e queria voltar para Portugal. Mas tá bom. E além disso, o rubro-negro quebrou recorde de transferências. Primeiro trouxeram o Gerson de volta do Olympique de Marselha pela bagatela de 92 milhões. Em reais, foi a maior compra da história do clube brasileiro. Também compraram em definitivo o Ayrton Lucas, que estava emprestado, e outros nomes importantes como Eric Pulgar e Guilherme Varela. Pra você ter ideia, o top 5 das contratações mais caras do futebol brasileiro é todo do Flamengo. Os caras não brincam de gastar. Então esse time, com o elenco avaliado em 160 milhões de euros, ia contudo tentar quebrar o recorde de mais títulos no mesmo ano. Imagina, iam disputar por 7 taças. E a temporada já começou no dia 12 de janeiro, numa partida do Campeonato Carioca contra o Audax Rio, onde ganharam por 1-0 com gols de Matheus França. E logo no fim de janeiro já tinham sua primeira decisão, a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Como campeão da Copa do Brasil, o Flamengo foi disputar a Supercopa com o campeão brasileiro e queriam muito começar o ano com o pé direito levando a primeira taça. Já tinham perdido a Supercopa de 2022, então perder de novo ia ser ruim. E cara, essa final que aconteceu no estádio Mané Garrincha foi tensa demais. Logo aos 26 minutos, o Gabigol marca de pênalti e alguns minutos depois veio a reação, com Rafael Veiga mandando pro fundo da rede. O placar estava empatado e a virada alviverde veio nos acréscimos, com um golaço do Gabriel Menino. O Palmeiras agora estava na frente. Só que no começo do segundo tempo, o Gabigol atacou de novo e de cavadinha manda por cima do Everton. Segundo gol dele, tava voando. Esse jogo tava eletrizante e o Palmeiras foi pra cima até que teve uma mão dentro da área e o Veiga marcou de pênalti. 3-2. Acho que aí só valia gol de pênalti e gol bonito. Tanto que 2 minutos depois, Pedro marca de calcanhar. Que golaço! Até que o Palmeiras com Gabriel Menino faz o 4. Os palmeirenses ganhavam a Supercopa do Brasil por 4-3 e a ideia do Flamengo de começar o ano com o título já era. Ficava com seu primeiro vice da temporada. Mas o time do Vitor Pereira precisava levantar a cabeça, porque logo na sequência pegaria um avião pro Marrocos brigar pelo tão sonhado Mundial de Clubes. Esse de fato era o título mais sonhado, ganhar ele significaria uma segunda estrela no escudo e os jogadores entrarem de fato no hall de ídolos do clube. Iam para tentar vencer o que seria o seu maior título na história, imagina, era uma expectativa gigante. E antes da decisão ia encarar o mesmo adversário que enfrentaram na semifinal do Mundial de 2019, o campeão asiático Al Hilal, da Arábia Saudita. Eles ainda não tinham tantas contratações impressionantes como tem hoje, então todo mundo colocava o Flamengo como o favorito para passar. Aí no dia 7 de fevereiro, no estádio de Tanger, no Marrocos, o Flamengo já começou muito mal. Mateuzinho cometeu um pênalti e Aldalsari fez o primeiro gol. Depois o Pedro empatou e o Gerson cometeu outra penalidade. Então o Aldalsari converteu e ainda o Vieto marcou o outro para o Al Hilal. Depois o Pedro diminuiu, mas o Flamengo tomou gols que não deveria e por 3-2 o Al Hilal mandava o campeão da Libertadores para casa. O Flamengo perdia o segundo título e sofria essa vergonha. Não ganhar o Mundial até tudo bem, agora chegar na final era quase que obrigação. E o Gerson, contratação mais cara da história do Flamengo, foi o pior homem em campo, tendo sido até expulso. Tá maluco? O Flamengo teve que se contentar em disputar pelo terceiro lugar contra o Al Ahly, do Egito, que também não foi fácil, chegaram até a estar perdendo, mas para alívio dos torcedores, o Flamengo virou para 4-2. Voltaram para casa com a medalha de bronze, mas com gosto amargo da eliminação.
2 títulos disputados, 2 fracassos, mas tinha mais. Depois de jogar a Supercopa e o Mundial, por ganhar a Libertadores, eles iam disputar outra competição, a Recopa com o campeão da Sula. Bom, pelo menos essa aí tem que ganhar, né? Por favor. E essa decisão era contra o Independiente del Valle, mais conhecido como Arrasa Corações de Times Grandes. Então foram pro jogo de ida no Equador e perderam por 1-0. Mas calma que ainda tinham chance. Tudo ia ser decidido no Maraca. Então uma semana depois voltaram com sangue no zóio e muita expectativa. Aí na frente do Maracanã lotado, o Del Valle não teve medo e segurou o jogo no 0-0 por 90 minutos. Até que no apagar das luzes aos 95, o Gabigol cruza certinho pro Everton Cebolinha, que passou a bola pro Arrascaeta mandar pro gol. O torcedor soltou o grito entalado na garganta. Haja coração. Os dois times então foram pra prorrogação e empatados no agregado, e mesmo com o Flamengo metendo muita pressão, não fizeram nenhum gol. A decisão da Recopa ia ser definida nos pênaltis. Aí nas penalidades, quem se deu melhor foi o time de fora. O próprio Arrascaeta, que fez empate, perdeu a cobrança e o Del Valle venceu por 5-4. O que era para ser um começo de temporada dos sonhos começou de uma maneira decepcionante. Em 3 taças disputadas, o Flamengo perdeu as 3. Não ganhar o Mundial, beleza, faz parte. Agora não levar nem a Supercopa do Brasil e nem a Recopa é tenso. Pelo menos um era obrigação. Ah, isso tudo em fevereiro. De fato começaram com vexame. A torcida não estava nem um pouco contente com o Vitor Pereira, mas a diretoria decidiu manter ele ali. Ainda tinha muita coisa para rolar e essas eliminações podiam servir para amadurecer o time. Ainda iam disputar o Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e etc. Então em março, depois de tudo isso, o Campeonato Carioca voltava a acontecer. E o Carioca tem um negócio diferente dos outros estaduais. Primeiro tem uma tabela inicial, onde quem termina nas primeiras posições avança para o mata-mata. E terminar em primeiro nessa fase inicial te dá um título quase que simbólico, chamado Taça Guanabara. A início, o Flamengo até teve bastante vitórias, mas jogos ruins, como uma derrota de 1-0 pro Vasco, derrota pro Fluminense, e o pior, ainda em janeiro empataram em 0-0 com Madureira. Empatou com Madureira, velho, com o time completo. Então na tabela terminaram em terceiro, ou seja, não ganharam Guanabara. Tipo, nem a Taça Guanabara, esse título provisório, conseguiram ganhar. Olha a zica que tava. Mas pelo menos estavam no mata-mata e nas semis ganhou do Vasco por 6-3 no agregado. O Flamengo chegou na decisão no estadual e contra o seu rival Fluminense ia disputar mais uma final. E só tenta imaginar como que o time tava. Já tinham perdido 3 competições, sendo vice em 2. Ganhar isso aí era quase que dever moral. Aí quando começou a decisão foi um alívio pro torcedor. Ganharam por 2-0 na ida e parecia que a taça tava garantida. Até que no dia 9 de abril o Fluminense acabou com o jogo. No primeiro tempo Marcelo meteu um golaço de fora da área e depois o Cano de primeira mandou no cantinho. E na segunda etapa continuaram. No rebote na cobrança de pênalti, Cano fez outro e Alexander mais um. 4-0 Fluminense. Depois o Fla diminuiu um pouco a humilhação, mas não teve jeito. O Fluminense fazia 4-3 no agregado e conquistava o Campeonato Carioca. O Flu tava em festa, enquanto que o Flamengo amargava o seu terceiro vice e 4º título perdido. Então depois de serem derrotados na Supercopa do Brasil, cair nas semis do Mundial, vice na Recopa Sul-Americana e no Campeonato Carioca, o Vitor Pereira, que já estava balançando no cargo, foi, claro, demitido. No dia 11 de abril, o Flamengo anunciava a saída do português. Aí, antes da partida da volta da decisão no Carioca, antes de sofrer daquele jeito, os caras também estrearam na Libertadores. Aí, adivinha? Perderam pro Alcas por 2-1. Foram derrotados pelo Alcas do Equador, que tem um valor de mercado semelhante ao do Mirassol. De fato, não tinha como o Vitor Pereira continuar. Se dissesse que o Flamengo perderia 4 títulos em 4 meses, ninguém acreditaria. Aí, para surpresa de muitos, menos de uma semana depois da demissão, o Flamengo contratava o argentino Jorge Sampaoli para assumir o comando. O Sampaoli já tinha um retrospecto experiente aqui no Brasil, treinando o Santos e o Atlético Mineiro. Aí, antes de ele ir pro Flamengo, tinha treinado o Marselha da França e, por último, Sevilha, por 30 jogos. Mas seu desempenho não foi muito agradável e acabou sendo demitido em março. Então ele saiu da Espanha e quase um mês depois, sem trabalho, acertou sua ida ao Flamengo. E a primeira partida do São Paulo no comando foi contra o Nublense em casa pela Libertadores. E deu certo, ganharam por 2-0. E antes disso, ainda com o técnico interino, os caras ganharam a primeira partida do Brasileirão contra o Coritiba com um convincente 3-0. Gol de Ayrton, Gabi e Pedro. As coisas pareciam estar voltando aos trilhos, só que não. Depois pegaram uma sequência de derrotas no Brasileirão, contra o Internacional, contra o Botafogo e o Atlético Paranaense, o que fez caírem para 17º e entrar na zona de rebaixamento.
Mano, essa temporada tá cada vez pior, véi. Pelo menos depois dessa sequência preocupante, conseguiram se recuperar subindo lá pra cima. E se o Brasileirão não começou do jeito que queriam, na Copa do Brasil estrearam de um jeito muito pior. Antes do São Paulo ser sequer anunciado, no dia 3 de abril foram estrear na Copa do Brasil com o interino contra o poderoso Maringá do Paraná. Início de Copa do Brasil sempre tem esses jogos meio aleatórios. A primeira partida ia ser no estádio do Maringá e a volta no Maraca. E o Flamengo foi com o time completo: Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Gerson, Davi Luiz e lá vai. Mas por incrível que pareça, o Maringá deu a vida e o Flamengo conseguiu perder por 2-0. Um gol contra o Davi Luiz no primeiro tempo e um do atacante Serginho no segundo. Cara, dá pra acreditar, um dos elencos mais caros do continente perdeu pra um time da Série D, um vexame total. No jogo de volta, precisavam fazer pelo menos 3-0 se quisesse passar pras oitavas. Tipo, não era uma tarefa tão difícil, mas qualquer coisa podia acontecer. E deu certo, agora com São Paulo no comando, no jogo de volta no Maracanã, acabaram com os paranaenses. Só o Pedro marcou 4 gols e a partida terminou no incrível 8-2. 8-4 no agregado, impressionante. Aí no Brasileiro, voltaram a ganhar e se estabilizar na tabela, ficando até em segundo em algumas rodadas, só atrás do Botafogo, que estava embalado. As coisas pareciam estar se encaixando de novo, avançou na Copa do Brasil, dando uma revanche no Fluminense e venceram os 2 últimos jogos da fase de grupos da Liberta, contra o Racing e Alcas. Então no seu grupo da Libertadores, o Flamengo passou com 11 pontos, mesmo assim ficaram em segundo lugar atrás do Racing. Mano, nem no seu grupo conseguiram terminar em primeiro, olha isso. Mas o importante, agora estavam nas oitavas da Liberta e tu tá ligado quem encararam, né? Sim, o Olímpia do Paraguai. E de novo todo mundo colocando favoritismo no Fla. E esse favoritismo não era pra menos. Em 2021, há 2 temporadas, eles já tinham se encontrado na Liberta e o Rubro Negro passou o carro com 9-2 agregado. Então os dois foram a campo e no Maraca venceram por 1-0 com gol de Bruno Henrique. Tava tudo indo certo, era só jogar pelo empate fora que avançava. E na decisão no Paraguai, logo aos 7 minutos de jogo, numa cobrança de falta, a bola desvia de novo no pé do Bruno Henrique e vai pro gol. Agora sim, o Flamengo já comemorava a classificação para as quartas, estavam com um pé e meio na próxima fase. Mas essa alegria durou pouco. O que devia ser uma noite mágica se tornou um filme de drama, porque logo 4 minutos depois, o jogador do Olímpia pega um contra-ataque e cruza para Torres marcar. Até aí tava 2-1 no agregado. Mas no segundo tempo o Olímpia cresceu e com gol de cabeça de Ortiz e de Brueira marcaram 2 vezes para virar. Que loucura! E o Flamengo não conseguiu fazer mais nada. Então por 3-2 no placar, o atual campeão era eliminado pelo primeiro adversário do mata-mata. Mais uma eliminação e mais uma taça que não ia vir. Depois de 3 vices e um terceiro lugar, agora caiu nas oitavas, deixando o Flamengo em 11º lugar nessa Libertadores. O negócio estava muito ruim. E como se não bastasse, além de problemas dentro de campo, com eliminações, derrotas, etc., fora dos gramados também não estava nada legal, chegando a ter polêmicas nos bastidores de até violência. O primeiro caso foi do Pedro, que foi agredido pelo preparador físico do São Paulo. Teve uma hora que ele se recusou a se aquecer no jogo com o Atlético Mineiro, e por conta disso no vestiário o profissional o agrediu. Foi lamentável, com uma repercussão gigante. Aí mesmo com isso, pelo Brasileirão ainda ficava entre segundo e terceiro na tabela e passaram no Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas por incrível que pareça, teve outro caso polêmico. Dessa vez com o meia Gerson, lateral Guilherme Varela, que sentiu um exagero numa falta cometida no treino e deu briga. E o caso mais recente de polêmica foi quando 3 torcedores acabaram se encontrando com Marcos Braz, vice-presidente do clube, num shopping e pediram a saída do São Paulo. Aí, segundo relatos, o dirigente estava com sua filha e foi xingado várias vezes, causando confusão que terminou com uma mordida do Marcos Braz no torcedor. Nesse ponto, o Brasil todo percebia que tinha coisa errada no clube. Era o terceiro caso de polêmica em só 2 meses. Mas no meio de tanta turbulência, deram conta de passar do Grêmio e o Flamengo conseguiu se classificar para mais uma decisão, a da Copa do Brasil contra o São Paulo. A pressão em cima do clube era gigante, tanto que no Brasileirão, 4 dias antes da decisão, tomaram 3-0 do Atlético Paranaense em casa. Isso deu um baita choque, cada vez mais a ansiedade atacava o elenco. E então chegou o dia da decisão. O Flamengo chegava para sua 4ª final no ano e até então colecionava 3 vices. Aí pra primeira partida vinham sem o Arrascaeta, que estava lesionado, mas colocavam todas as suas esperanças nesse título. Era praticamente a única chance de terminar a temporada com algum troféu. O Brasileirão era um negócio longe de ganhar, muitos pontos atrás, então se não levasse a Copa do Brasil, podiam perder uma sequência de 4 anos seguidos ganhando alguma taça. E ainda por cima, mais um vice seria realmente para fechar o caixão. E do outro lado, o São Paulo buscava um título inédito, sendo treinado
apaixonado justamente pelo último cara que conquistou alguma coisa com o Flamengo. Era uma final de gigantes, podia dar qualquer um. Aí na ida no Maracanã, o São Paulo jogou melhor e com gol de cabeça do Calleri, o Flamengo perdeu por 1 a 0. O rubro-negro tentou de tudo para empatar, mas não adiantou e era derrotado em pleno Maracanã lotado. Perder em casa não podia acontecer, o São Paulo cresceu demais. O São Paulo ficou tão frustrado que saiu mais cedo no primeiro tempo e no final da partida também, tendo até chutado a grade do corredor do estádio. Chegou uma hora que a torcida começou a vaiar o Flamengo, o clima ficou bem pesado. Então no dia 24 de setembro foram pro Morumbi e surgiu uma luz no fim do túnel. O Flamengo começou atacando muito e aos 44 do primeiro tempo o Bruno Henrique empatou o agregado. Parecia que a qualquer momento o Fla ia virar, mas só pareceu mesmo, já que o Rodrigo Nestor marcou um golaço estilo Roberto Carlos, desempatando para 2 a 1. Aí no segundo tempo o Fla até tentou e fez o goleiro Rafael trabalhar, mas não foi o suficiente. O time da capital de São Paulo conquistava pela primeira vez a Copa do Brasil e o Flamengo conseguiu um feito histórico: perder 6 títulos no mesmo ano. Vice na Supercopa do Brasil, terceiro lugar no Mundial, vice na Recopa Sul-Americana, vice no Carioca, oitavas da Libertadores e vice na Copa do Brasil. Não teve literalmente nada que o Flamengo terminou em primeiro, nem o seu grupo na Liberta ou a Taça Guanabara. Então claro, o São Paulo também foi demitido. Mas agora no mês tanto caos, 6 títulos perdidos e 2 técnicos demitidos, chega no clube para a reta final de Brasileirão um técnico chamado Adenor Leonardo Bacchi, mais conhecido como Tite. Vamos ver o que ele vai fazer com o Flamengo. Mas e na tua opinião, essa foi a pior temporada da história do Flamengo? Comenta aí embaixo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e dá uma olhada nos meus outros vídeos. Tenho certeza que tu vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!